O Senhor Jesus veio da linhagem de Davi. Davi é um grande homem. Um grande homem. Davi é um homem de Deus. Davi é um homem que é o padrão de todos os reis de Israel. Todos os reis de Israel têm Davi como padrão. Ele é o padrão. Nunca esqueça isso. Quando vai balizar. Agora, Davi teve 2 grandes pecados registrados na Escritura. Na verdade, 3, porque um foi junto. No capítulo 11, na nossa leitura bíblica, eu quero que você coloque como meta, como alvo da sua vida, ler a leitura bíblica da igreja, porque um capítulo por dia. Estamos hoje no capítulo 13. Leia, escreva, faça uma pergunta: o que Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito? Meus irmãos, eu devo estar no sexto caderninho, escrevendo essa pergunta. Todo dia eu faço isso lá. Eu estou falando para vocês fazer porque eu faço também. É muito bom. Então, o que eu quero encorajar você? Ler a Bíblia. Comece com esse capítulo. Comece com a leitura da Bíblia, perdão. Agora, no capítulo 11, o que aconteceu com Davi? Davi pecou quando a sua vida estava boa. O exército estava lutando contra os amonitas e ele estava em casa. Alguma coisa de casa? Não. Ele acabou de comer, provavelmente, como muitos de nós, dentre eles eu, foi dar uma cochilada. A hora que ele acordou, ele viu uma mulher bonita. E, final das contas, 2 coisas aconteceram. Primeiro, ele, na autoridade dele como rei, mandou chamar a mulher e teve relação sexual com a mulher do seu comandante. Segundo, a mulher diz: estou grávida. Terceiro, mandou chamar o marido dela lá do exército, lá da luta. Montou um plano, ele vem, vai para casa, deita com a mulher. Não tem DNA, não tem nada, não tem como descobrir isso. O filho dele acabou bissafeio. Mas nada disso aconteceu, você que leu. Mas como é que termina o texto? O texto diz assim, último versículo do capítulo 11, versículo 18, 26. Uau! Vou tirar o óculos aqui para ficar melhor. 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. O luto do marido que ele mandou matar pela mão dos amonitas. Ela se tornou sua mulher, lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal com aos olhos do Senhor. Então deixe-me dar uma palavra aqui sobre esse texto para ajudar você. Não interessa o que a sociedade estabelece como moralidade, número 1. Não interessa para Deus. Não interessa para Deus o que você estabelece como moralidade. Nós nos relacionamos com Deus e demonstramos o seu amor a Deus, porque o obedecemos. No capítulo 12, você vai ver que Deus, quando confronta com Natã confronta. Natã diz como voz de Deus para ele assim: você desprezou a palavra do Senhor. Natã fala. Porque primeiro, interessante, não matarás está antes de não adulterarás. E Deus diz que você matou Urias e você adulterou. Qual é a base? A base é a palavra, a lei do Senhor. Não pense num relacionamento com Deus em que você vive do jeito que você quer. Não existe isso na Bíblia, queridos. Relacionamento com Deus é na base de Deus. E é relacionamento mesmo. Se você está numa rodovia que diz que você pode andar a 100, é a 100. Então qual é a sua liberdade? Andando a 100. Quando você passa de 110 e é multado, você não pode nem reclamar. Espero que você nem faça reclamação. Você tem que pagar a multa. Porque a sua liberdade é definida pelos limites. A nossa liberdade, queridos, é definida pelos limites de Deus que nos ama. Nós estamos nessa série de mensagens. Hoje à noite vou falar sobre sexo. Começar a falar sobre sexo.
Mas o assunto aqui é que Davi pecou contra o Senhor, e Deus disse que isso foi mal aos olhos dele. Então, a nossa caminhada espiritual tem que ser nessa linha, aonde a gente, diante desse relacionamento com o Senhor, tem certeza e convicção de que tudo que está sendo feito, faz para agradar o Senhor, para que o Senhor coloque os olhos sobre nós e diz: me agrada. Bem, nós temos dois tipos de consequências na vida de Davi, meus irmãos, consequências horríveis. O filho morreu, que esse é o foco de que o pecado tem as consequências. Se não tem agora, terá no futuro. A filha dele foi estuprada pelo próprio filho Amnon. Amnon foi morto pelo filho Absalão. Absalão fez uma revolta contra o pai e também foi morto. Meus irmãos, são muitas dores por causa de um pecado. O pecado não compensa. Temos que lembrar sempre disso. Não compensa. Não compensa viver longe do Senhor. E por último, enquanto temos a justiça de Deus manifestada de forma firme, e o Davi, quando foi confrontado por Natã, o Davi disse assim: pequei contra o Senhor. E ele disse: Deus te perdoou. Opa! Isso é muito interessante, porque nós começamos a viver uma forma de mentalidade, e a nossa vida fica insensível como a de Davi. E muitas vezes a queda, porque não é sempre, deve nos acordar no relacionamento com Deus. Mas, enquanto Deus manifesta a sua justiça, punindo o pecado, porque Ele faz isso mesmo, Ele também é gracioso, perdoou Davi, e por causa da graça demonstrada a Davi, e um coração verdadeiramente arrependido, temos o Salmo 51. Para todos nós, quando buscamos ao Senhor em arrependimento verdadeiro. Nosso relacionamento e nossa vida é regida pelo Senhor. Então a pergunta é: como é que você está com o Senhor hoje? Está com a vida boa e relaxada espiritualmente? Pode ter certeza que o caos espiritual vai chegar, de alguma forma. Se já chegou, vamos dar passo para trás, humilde com o Senhor. Algumas consequências vieram, pedimos sua graça, como Davi mesmo disse quando estava mais velho: o Senhor que me tirou a alma da angústia. Vamos para o Senhor, que Ele tem perdão maravilhoso, restaurar o nosso relacionamento com Ele. Assim, esse princípio simples da palavra pode nos ajudar hoje de manhã na nossa tomada espiritual de decisões. Nessa manhã nós vamos orar. Quero que você fique em pé, caso você tenha um pedido de oração, seja por você, seja por uma outra pessoa, um parente, um amigo. Quero que nesse tempo de oração você olhe no seu coração para que alguém conheça Jesus, o seu parente, o seu amigo, que alguém venha conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Temos que orar por isso, irmãos. Eu quero convocar a igreja para nós orarmos por isso, para que Deus possa salvar as pessoas, ter um encontro com o Senhor e começar uma obra poderosa. Se você gostaria de saber o que significa esse relacionamento com Jesus, entre em contato conosco. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Vamos orar pela mãe do Júnior. Está tudo bem com sua mãe? Melhor? Está hospitalizada ainda? Está na UTI? Vamos lembrar da dona Ana em oração. A Mirtes teve um acidente sério semana passada e depois descobriu que estava com Covid. Vamos lembrar. Estou lembrando desses irmãos aqui. A Ana Lúcia, a irmã Luzia e também a Luciana tiveram problemas de saúde essa semana. O Paulo Moreira, que tivemos essa luta com ele, né? Em oração, e saiu, depois voltou para a UTI, mas já está em casa. E este jovem, Vinícius, que é conhecido do Isaac, foi estubado ontem. Louvado seja Deus. Estamos felizes que o Senhor tem sido bondoso. Vamos orar. Faça a sua oração, você primeiro, depois eu vou orar aqui por essas pessoas e orar por você também.
Nosso Deus e Pai, obrigado pela meditação pequenininha da Tua Palavra nessa manhã, que também é suficiente para os nossos corações, para alerta para as nossas vidas. Somos amados pelo Senhor e devemos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, orando que o Senhor nos livre de tentações. As tentações e as quedas vão mostrando o nosso coração e precisamos de tratamento mais profundo, que assim possamos ter todo o cuidado de andar uma vida que te agrada e pedindo também a tua ajuda. Obrigado, porque onde há confissão e abandono do pecado, onde há arrependimento verdadeiro, o Senhor perdoa. E o Senhor também dá a graça para lidar com as consequências, muitas vezes insensatas da nossa vida, mas o Senhor dá graça, bendito seja o nome do Senhor. Não é uma graça barata que eu vou viver do jeito que eu quero e Deus vai me perdoar sempre, não é. Ajuda-nos a entender que não é assim. A vida de Davi mostra isso, que não é assim. Precisamos abraçar essa graça, baseado, Senhor Deus, no peso dos nossos pecados e na realidade da vida de santidade. Senhor, nessa manhã nós queremos continuar entregando a vida da Dona Ana, pedindo que o Senhor possa curá-la e recuperá-la totalmente, usando a UTI ali, aquele tempo de um tratamento intensivo para descobrir o seu problema e trazer cura e recuperação, trazendo paz ao coração do Júnior e também da Grazi e de todos os seus familiares, Pai. Pedimos pela Tua mão também sobre a Mirtes, na recuperação dela total para a glória do Senhor. Obrigado pela proteção que o Senhor deu à vida dela. Também oramos pela Ana Lúcia, Dona Luzia, Luciana, pela recuperação total da saúde delas para a glória do Senhor. Recuperando o físico de outros irmãos que talvez estão passando por qualquer outro problema de saúde, até mesmo dengue, que o Senhor possa proteger. Pedimos pelo Darley ali em Brasília, que Tua graça seja sobre ele, recuperando sua saúde também e dando despertamento espiritual, ó Deus, para o seu coração. Recuperação também ao Paulo, ó Deus, totalmente da dengue, com paz sobre ele, bênção sobre ele nessa manhã, para a glória do Teu santo nome. E também a recuperação física do Vinícius. Muito obrigado porque ele foi estubado, muito obrigado porque ele está recuperando. Pedimos pela saúde dele, pedimos pela aquela criança, o Cauã, dessa tragédia, ó Deus, que foi participada pela mídia, mas tão perto de nós, de conhecidos da igreja, pela recuperação dele, pela mãe e pelos parentes que estão ali na expectativa de uma ação do Senhor. Dependemos do Senhor, confiamos no Senhor, cremos no Senhor e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor ouve nossas orações. Em nome de Jesus, amém.